Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, para mim é um motivo de alegria poder, junto com os irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus. Desde já agradeço pela oportunidade, né, que o Deus ele tem nos dado, através do nosso pastor Ricardo. E o pastor falou sobre encorajamento, não é verdade? E nessa manhã eu queria, junto com os irmãos, meditar, né, sobre esperança, como o nosso pastor falou. E o texto, queria que os irmãos pudessem, junto conosco, acompanhar o livro de Romanos, no capítulo 4 e o versículo 18. Romanos, capítulo 4 e o versículo de número 18. Todos encontraram? O texto diz o seguinte: o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu queria que os irmãos guardassem nos seus corações a parte do versículo em que diz: creu contra esperança. E eu quero dizer nessa manhã, irmãos, que há esperança para nós. Amém? Há esperança. Nem tudo está perdido. Os irmãos sabem que a história de Abraão, né, Paulo ele fala aqui sobre Abraão, ele dá um exemplo de alguém que esperou, de alguém que teve esperança em Deus, de alguém que confiou em Deus. E nessa manhã a palavra de Deus nos exorta a termos esperança nesse Deus que é o Deus de Abraão. Amém, meus irmãos? E nós sabemos que na nossa caminhada cotidiana, né, através da história de cada um de vocês aqui, nem sempre é fácil, não é? Em meio a momentos difíceis, carregarmos essa esperança, né? Às vezes as circunstâncias nos levam a refletir, né? E pensamos, muitas vezes nós pensamos que não vai acontecer aquilo que nós temos orado a Deus, aquilo que nós temos pedido ao nosso Deus. Mas temos, por exemplo, aqui Abraão. E os irmãos conhecem a história de Abraão. E Abraão, ele foi alguém que Deus, ele realizou um chamado na vida de Abraão, deu uma ordem a ele, quando ele estava no meio ainda dos seus parentes. E o texto nos diz no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 ao 3, diz de que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei e te abençoarei. E ele ouviu aquela voz ali, e daí em diante ele começou a ouvir a voz de Deus. E, irmãos, mais na frente, Deus promete um filho a Abraão. E os irmãos sabem, né, conhecem o texto, e o texto diz que Deus, ele apareceu a Abraão e falou com Abraão, e Abraão disse a ele assim: Senhor, o Senhor me fez uma promessa, e a promessa que o Senhor me fez foi que iria gerar de mim uma grande descendência, mas eu já estou velho, e o que é que tu vais de me dar? Será que o meu herdeiro será o servo do Damasceno Eliezer? E Deus falou o que para ele? Eu disse: não, das tuas entranhas, é o que o texto bíblico diz, em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao 6, eu gerarei de ti um filho. E depois, irmãos, no capítulo 21 de Gênesis, do 1 ao 5, nós vemos o filho de Abraão nascendo. E o texto nos diz também o quê? Que como o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor cumpriu. E o texto ainda diz o seguinte, que Abraão já tinha 100 anos. 100 anos. E mais à frente, irmãos, no capítulo 22 ainda do livro de Gênesis, do versículo 1 ao 17, se os irmãos puderem acompanhar depois, não é? Eu não quero ser cansativo para os irmãos. Nós vamos ver Deus provando
a Abraão. E o interessante, aí é aqui que nós iremos entender a ideia do que Paulo falou, que com esperança, creu contra a esperança. Abraão tinha uma promessa de Deus, de que a partir dele, Deus iria fazer uma grande nação, e de repente Deus promete a ele um filho, o filho nasce, e Deus agora pede para que ele vá e sacrifique o seu filho, o seu único filho. O texto diz assim, o teu filho a quem tu tanto amas, o teu único filho a quem tu tanto amas. Irmãos, e os irmãos conhecem essa passagem, e o texto nos diz que Abraão pega 2 servos e leva ali ao monte Moriá, e quando ele chega ali ao pé do monte, ele diz assim, para os servos: olhem, vocês agora fiquem aqui, porque eu e o moço, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Meu irmão, num momento desse de dificuldade, isso é crer contra a esperança. Abraão, ele estava crendo que o Deus a quem ele servia, aleluia, poderia, ainda que ele viesse a sacrificar o seu filho, poderia trazê-lo dos mortos, aleluia. Eu não sei o que você tem passado, mas essa manhã é uma manhã de esperança, e ainda, aleluia, ainda que você ache que tudo está perdido, o Deus de Abraão, ele pode trazer dos mortos até aquilo que morreu, aleluia. Há uma esperança para você. O Deus de Abraão, ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Muitas e muitas vezes, nós em meio a algumas circunstâncias, nós precisamos aprender com esse texto, crer contra a esperança, mesmo tendo esperança. Nós sabemos que Deus, ele pode, aleluia, vivificar aquilo que está morto. Irmãos, eu tomei a liberdade, eu tenho um costume de sempre fazer isso. Eu fui olhar a etimologia da palavra esperança. E o interessante é que em alguns textos, em algumas etimologias, a origem dela é de uma origem indo-europeia, e significa expandir, ter êxito, levar qualquer projeto em frente. Já em hebraico, a palavra é tikvan, que é a mesma palavra usada para corda. A ideia traz a ideia no hebraico de alguém estar amarrado a Deus com as suas promessas. É muito interessante. É a mesma palavra esperança em hebraico, é a palavra corda. É a mesma palavra. Se você procurar depois, você vai ver que é a mesma palavra. É aquela ideia de nós andarmos confiantes em Deus, irmãos. E nós sabemos que não foi por acaso que Abraão foi tido como o pai da fé, porque foi alguém que confiou em Deus. Interessante que essa mesma palavra no grego, elpis, significa firme convicção. Firme convicção. Então, irmãos, que nós possamos, cada dia, confiarmos nesse Deus maravilhoso, um Deus que ele tudo pode. Nós temos o exemplo de Abraão, que é um exemplo que até hoje, e o detalhe que o texto no livro de Gênesis diz que seria que Abraão, ele isso foi imputado a ele como justiça, que é o mesmo versículo do capítulo Gênesis 15:6, diz isso, que creu Abraão e isso lhe foi atribuído, levado em conta, foi confirmado como justiça. Então, irmãos, que nós possamos na manhã desse dia continuar tendo esperança nesse Deus maravilhoso. Nós sabemos que nos dias odiernos, nos dias em que estamos, aí fora há uma pandemia, e as pessoas estão em crise, não é verdade? Quantas famílias, você pode conhecer alguém, eu conheço alguém, eu tenho familiares próximos que faleceram por causa dessa Covid-19, mas eu quero dizer uma coisa, o Deus de Abraão, o Deus dos céus, e os céus não estão em crise, amém? Que nós possamos caminhar, irmãos, com essa firme convicção de que aquilo que Deus ele projetou para mim, aquilo que ele prometeu a Abraão, ele cumpriu, aquilo que ele prometeu para você será cumprido, porque Deus, ele vela com a sua palavra para cumprir,
Amém? E detalhe muito especial, a palavra de Deus nos diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. E a Bíblia nos diz que ele tem pensamentos bons ao nosso propósito, ao nosso respeito. Que nós possamos confiar, irmãos, nesse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Eu vou ficar por aqui, não vou me estender mais. Amém? O pastor está sinalizando, Então, irmãos, que nós possamos continuar, irmãos, crendo nesse Deus maravilhoso. Eu me lembrei agora também, irmãos, de que uma certa vez, às vezes as pessoas querem, muitas vezes alguém quer zombar da nossa fé, não é verdade? Mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele está sempre nos honrando. Deus, ele é um Deus que nos honra. E eu me lembrei até que teve um filósofo chamado Voltaire, né? Os irmãos devem conhecer, os irmãos devem conhecer sobre filosofia, com certeza. E esse filósofo é muito falado. E uma certa vez, em uma de suas aulas, esse filósofo, ele disse que filosofia, a definição que ele veio trazer de filosofia foi que filosofia era você procurar num quarto escuro um gato preto e saber que ele não está lá. E entre os alunos estava um aluno que era cristão e ele respondeu ao filósofo Voltaire e disse: cristianismo, ter fé, ter esperança, é procurar nesse mesmo quarto escuro um gato preto, saber que ele não está lá e encontrar o gato. Glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que é isso aí. O que é fé? Né? Fé é uma palavra do grego pistes, que quer dizer acreditar, não é verdade? E essa palavra, Paulo disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu não estou vendo, mas eu creio que Deus pode fazer. Eu não estou vendo, mas Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus, irmãos, ele é o Deus que faz. Aleluia. Ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus que faz. Certa vez, um dos salmistas disse: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e ainda queima o carro no fogo, que é para não sobrar nada, para provar e comprovar a nossa vitória, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, que nessa manhã, que nós saiamos daqui com a convicção de esperança, e que assim como Abraão creu contra a esperança, que nós possamos crer nesse Deus, continuar crendo, porque Ele vai fazer. A última palavra é a palavra de Deus. Aleluia. Pode até ser que um vizinho, que um parente, que um amigo, que alguém do trabalho tenha dito algo contrário a você. Mas Deus falou o quê? Deus ainda não disse nada. A última palavra é de Deus. Aleluia. Jó disse assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Que nós possamos esperar nesse Deus maravilhoso. Aleluia. A última palavra é a de Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Eu tenho